Oi gente. Eu estou testando uma nova duração de vídeos e forma de postagem. Esse vídeo é uma parte de um roteiro só, mas ao invés de ser algo como parte 1, parte 2, parte 3 não, cada vídeo é um capítulo à parte. Eu fiz isso para poder postar mais e diminuir o tempo dos vídeos. Bom, espero que gostem do vídeo e deixem o comentário. Na escola Karakura, assim que as duas garotas chegaram no local, Orihime acabou sendo recebida por Chizuru, que surgiu por trás dela e agarrou os seus seios. Ao sentir as mãos da garota em seus seios, Orihime apenas ficou como uma expressão neutra e em seguida olhou para Chizuru. Orihime. Bom dia, Chizuru. Chizuru. Bom dia, Ori. Antes que Chizuru pudesse terminar sua fala, a Inoue se curvou para frente ao mesmo tempo em que Tatsuki desferiu um soco com tudo no rosto de Chizuru jogando-a para trás. Tatsuki, sua maldita. O que pensa que tá fazendo com a Orihime? Shiruzu, Aari. Qual o seu problema? Nunca ouviu falar de um bom dia, sua gorila? Tatsuki, que parece de querer justificar seu assédio, sua pervertida de 4 olhos. Enquanto Tatsuki e Chizuru continuaram a discutir, Inoue se afastou tranquilamente das duas e foi até sua mesa, passando por Ichigo e Chat. Orihime. Bom dia, Ichigo. Chat. Ichigo. Bom dia, Orihime. Você mudou o corte de cabelo? Orihime. Ah sim, eu tô mudando ele desde a semana passada, mas acho que você só notou agora, não é? Ichigo. Ah, sim. Foi mal, tenho estado bem ocupado essas semanas, então não estou prestando atenção nessas coisas, Orihime. Tudo bem. Ah, você tem a lição de ontem. Eu acabei tendo que sair na penúltima aula, Ichigo. É verdade. Tomara que Ichigo pegou o seu caderno e o entregou a Orihime, que ao pegar o item, logo abriu na matéria que queria, mas ao achar a página que estava procurando, ela ficou como uma expressão um pouco irritada. Naquele momento, Ichigo estava pensativo sobre a batalha contra os Olofs de 2 semanas atrás, quando de repente Inoue acertou a cabeça dele com o próprio caderno. Ichigo. Aari. O que foi isso? Orihime. Porque as questões não estão respondidas. Esqueceu que a professora disse que quem não fizesse as questões até hoje, teria que ficar de recuperação nas feridas, Ichigo. Ah! E verdade, mas por que você me bateu? Orihime. Não me venha com essa. Você trate de responder essas questões agora. Quando Ichigo iria falar algo para Inoue, ele acabou ficando calado ao notar que a Orihime estava com uma aura que não dava espaço para alguma resposta. Orihime levantou o caderno para o Ichigo, que o pegou o item novamente, com a mão um pouco tremular. Ichigo. Ok. Enquanto Ichigo e Orihime estavam tendo aquela pequena briga, os outros colegas deles ficaram como uma gota atrás da cabeça vendo tal cena, especialmente com a Orihime agindo tão diferente do seu habitual. Nossa, ela parece outra pessoa. Realmente, ela nem corou quando a Chizuru pegou nos peitos dela. Será que ela tá bem? Sei lá, cara, ela tem estado diferente desde a semana passada. Mas ela até que está bem gatinha assim, isso é verdade. Enquanto os outros estavam comentando sobre a Inoue, a própria acabou soltando um suspiro e em seguida ela pegou a sua mesa e a colocou do lado da mesa do Ichigo, se sentando na sua mesa e pegando o seu caderno. Orihime. Como eu também tô na merda, vou copiando enquanto você vai respondendo, aí respondo depois, Ichigo. Ok. Orihime. Olha, eu só tô assim, porque me importo com você. Você não parece do tipo que quer perder as férias de verão para ficar vindo à escola, Ichigo. Eu realmente não gosto dessa ideia, mas você não precisa ser tão rígida, Orihime. Não é como se você não estivesse acostumado a lidar com garotas rígidas. A sua vida com a Rukia deve ter se deixado bem acostumado com garotas assim. Ichigo acabou olhando para Inoue como uma expressão neutra, mas sem uma resposta para Inoue, que sorriu para ele, percebendo o estado do seu colega. Ichigo. Vamos fazer isso logo, Orihime. E aí, ok. Após essa pequena troca de palavras, Ichigo e Orihime começaram a fazer suas lições, enquanto os outros os observavam surpresas e curiosos, especialmente Tatsuki, que ficou como uma gota na bochecha com aquela cena.
Alguns minutos depois, quando a professora da turma adentrou a sala de aula, Inoue colocou sua mesa em seu lugar novamente, já tendo feito sua lição com Kurosaki. Após a entrada da professora, alguns segundos depois, Uriu acabou chegando, abrindo a porta e fazendo com que todos vissem que ele estava com as mãos cobertas por ataduras, o que deixou muitos curiosos. Professora Ishida, o que foi que aconteceu com você? Uriu, eu cair de uma escada. Todos ao ouvirem aquele comentário ficaram com gota atrás da cabeça, achando a resposta do Ishida ruim e sem sentido, enquanto a professora ficou como uma expressão neutra. Professora, ok, vai se sentar, a gente já vai começar. Os outros alunos ficaram sem reação com o comentário da professora e com a naturalidade em que o Uriu foi para seu lugar. Enquanto Ishida ia até seu lugar, Ichigo estava olhando para ele com relativa preocupação. Rukia, não dê atenção, não foi sua culpa. Ele mesmo se feriu, e pelo fato dos ferimentos ainda estarem ali, significa que ele deve ter alguma coisa a ver com a diminuição dos holotes. Ichigo acabou tomando um susto com o comentário repetido de Rukia, que estava ao lado da sua mesa. Sem que os dois percebessem, Orihime acabou os ouvindo, fazendo-a olhar para a janela. Não lembro de ter sentido ele quando estava caçando os holotes ao longo das 2 semanas que se passaram, mas acho que foi ele que eliminou os holotes que foram para o lado sul da cidade na quinta. Mas o que será que ele estava fazendo lá? Orihime ficou como uma expressão pensativa, que apesar de não estar sendo vista por ninguém, Charles acabou notando a inquietação da sua colega. Ichigo, não dei. Não vou me preocupar para aqueles machucados. Rukia, quem falou em se preocupar? Disse para não dar atenção. Ichigo, sua. Rukia acabou soltando uma risada com a reação do Kurosaki, usando seu livro para esconder seu rosto. Porém, algo na mente de Rukia fez com que o humor dela mudasse completamente, com sua expressão ficando um pouco mais deprimida, a qual notado pela Orihime. Algum tempo depois, na loja Urahara, à frente da entrada da loja, Ururu e Jinta estavam varrendo o local, algo mais feito por Ururu, já que Jinta estava mais brincando ao invés de trabalhar. Ururu, Jinta, poderia voltar a varrer. O chefe vai ficar bravo. Jinta, cala a boca, varrer é coisa de menina. Isso aqui que é coisa de homem mesmo. Ururu acabou soltando um suspiro com a resposta de Jinta, ainda mais com ele continuando nas próprias atividades. Sem perder tempo, a Ururu voltou ao seu trabalho. Contudo, enquanto ela estava varrendo, ela acabou se lembrando da última conversa dela com a Orihime, especialmente do que aconteceu enquanto elas comiam. Ururu olhou para sua mão, imitando o que ela fez naquela noite. Foi a primeira vez que eu senti vontade de fazer aquilo. Ela é tão diferente de mim. Ururu ficou momentaneamente perdida com a lembrança da Orihime, dando-lhe um beijo na bochecha. Contudo, a atenção dela acabou sendo chamada quando ela avistou um gato preto parando próximo à loja. Ao ver o gato, Ururu acabou abrindo a porta da loja, chamando a atenção de Urahara e Tessai. Ururu, Senhor Kizuki, Tessai, tem um gato. Com a simples fala de Ururu, Urahara rapidamente saiu da loja, deslizando para o lado, para ver o tal gato, assustando o felino com a repentina aparição do lojista. Urahara, olha só, é o Yoruichi. Você voltou. Urahara rapidamente avançou no gato, pegando ele e o levantando no ar, recebendo um miado como resposta. Jinta acabou ficando confuso com aquela ação do seu chefe, enquanto Tessai saía da loja e ficava ao lado de Jinta e Ururu olhando para Urahara. Jinta, que gato é aquele? Tessai, é o melhor amigo do nosso chefe, um dos seres mais importantes para ele. Jinta, um gato? Nossa, ter um gato como melhor amigo é bem deprimente. Tessai, não acho que deveria dizer isso. Yoruichi é bem mais do que um simples gato. Jinta ficou confuso com o comentário de Tessai, assim como Ururu, mas no caso da pequena garota, ela notou algo acima deles e ao olhar, Ururu poder ver que Lily estava voando acima deles, para logo em seguida se retirar em alta velocidade. O que a Lily estava fazendo aqui? Enquanto Ururu estava pensando sobre a presença de Lily, a Shunshun Rika ficou voando em velocidade total até a escola de Karakura.
Assim que Lily chegou no lugar, na forma de um feixe alaranjado, outros 5 feixes chegaram alguns segundos depois, sendo os outros 5 Shunshunrika. Os espíritos, ao chegarem no lugar, se reuniram na frente da sua mestra, Orihime, que estava sentada no parapeito do terraço, bebendo um pouco de uma bebida enlatada. Orihime: obrigado pessoal. Parece que eu realmente consigo ver através dos olhos de vocês e ouvir. Além que parece que meu cérebro não se sobrecarregar com isso. Shuon, isso é bom. Parece que você está progredindo cada vez mais em seus poderes, Lily. Realmente, até a gente não pensou que isso era possível. E Najiko, isso só mostra como a nossa princesa é um pródigo com alto potencial para o futuro. Orihime: eu não diria isso, eu apenas pensei que já que vocês são fragmentos de minha alma, eu poderia compartilhar meus sentimentos com vocês, já que em tese somos a mesma pessoa. Shuon, é um pensamento válido, e com isso agora podemos vigiar a cidade de forma melhor. Orihime: exatamente. Mas por ora, eu não pretendo usar isso para os Olofos, já que nós já lidamos com a horda de Olofos remanescentes da competição do Ryu e do Ichigo. Eu quero usar essa habilidade para tentar monitorar os possíveis movimentos dos Shinigamis. Tsubaki ainda acha que eles podem vir a aparecer. Orihime: o menos grande apareceu há 2 semanas, nesse ponto eles já devem estar investigando, e com certeza isso os vai levar até o Ichigo. Enquanto falava, Orihime acabou se concentrando um pouco, começando a sentir a energia espiritual de todos na escola, com ela usando isso para rastrear Ichigo até sentir que ele estava na sala de aula com alguns dos colegas deles. Orihime: o Ichigo tem poder, mas não experiência, então será melhor manter cuidado sobre outros Shinigamis, já que pode ser bem difícil para ele se tiver que enfrentar algum Tsubaki. E aquele moleque liberar tanta energia que parecer matar mosca. A diferença é que as moscas são Shinigamis que fazem aquele menos grande de brinquedo. Orihime: isso aí. Então temos que ficar mais forte para proteger as costas dele até que ele consiga controlar os seus poderes. Lily: você realmente se importa muito com ele. Orihime: é claro, ele e a Tatsuki são as 2 pessoas mais importantes para mim atualmente, então é meu dever os proteger. Enquanto eles não puderem fazer isso totalmente, os Shunshunrika ficaram com um ânimo maior sentindo a energia da sua mestra esta que se levantou do parapeito e estalou os dedos, fazendo os Shunshunrika ficarem na sua forma inativa, como presilhas em seu cabelo. Aí sair do terraço, Orihime desceu as escadas para o 3º andar até que ela sentiu algumas presenças indo em sua direção, como uma delas parecendo estar correndo na direção dela. Quando Orihime estava a 3 degraus do 3º andar, ela pulou para o piso e em seguida pulou de volta para a escada, fazendo Shirazu passa-retor por ela, indo para o fim da parede e quase acertando a parede. Caramba, e eu achando que teria que dar um soco nela como sempre. Orihime olhou para o outro lado vendo algumas das suas colegas indo até ela, com uma sendo Tatsuki, enquanto as outras eram Mayana Matsui, uma garota de estatura relativamente alta, com um corpo grande e esbelto, cabelos castanhos curtos e cacheados e olhos castanhos. Michiru Ogawa, uma garota de estatura média, mas menor que as outras, com corpo retangular pequeno, cabelo castanho curto, com a franja presa com um prendedor. Riko Inadi, uma garota alta, sendo a maior do grupo, com corpo ampulheta mediano e esbelto, com longos cabelos negros e uma pinta sob o olho esquerdo. Todas as 4 acabaram indo em direção a Inoue parando à frente dela, mas antes que a Orihime falasse algo, ela se virou e pisou no corrimão para dar um salto de jogando para o ar e dando um mortal, fazendo com que Chizuru novamente passasse retor por ela, com a Inoue caindo elegantemente no chão, recebendo aplausos das demais. Michiru: nossa! Que incrível! Orihime: obrigado, eu tenho treino um pouco de ginástica. Ryo: são habilidades realmente boas para uma novata, você tem talento. Inoue: Orihime: agradeço o elogio. Kuinadi: eu pensei em entrar no clube de atletismo, mas ainda não tenho certeza disso. Tsubaki: bom, acho que você se daria bem. Maana: ainda mais com os peitos dela, que iria chamar bastante atenção nas competições. Orihime:
Isso é bem verdade. Enquanto falava, Orihime deu um passo para o lado, desviando mais vez de Chizuru, que passou reto outra vez. Orihime, mas o que foi? Meninas, precisam de algo? Maana, a gente tinha vindo ter chamado para comermos juntas, já que você tinha saído da sala antes do intervalo. Viemos ter procura, Orihime. Ah tá. Que tal chamados a Rukia também? Acho que ela ia gostar de nós acompanhar. Tatsuki. Acho que pode ser uma boa. Mas cadê ela? Orihime. Lá fora. Tatsuki, ao falar o nome da sua amiga, Inoue se moveu para o lado, enquanto a Tatsuki avançava, fazendo um lariat que acertou Chizuru e a nocauteou, com a Orihime assegurando em seguida. Michiru, levamos ela para a enfermeira? Ryo. Não. Estranhamente, ela é a segunda garota mais resistente da nossa turma. A Tatsuki teria que querer a machucou de verdade para fazer cuspir sangue. Maana. Ela deve levar uns 3 minutos para acordar. Orihime. Vamos atrás da Rukia. Enquanto isso, todas as garotas concordaram com a Inoue, que pegou a Chizuru e a colocou em seu ombro, para então todas saírem daquele local. Enquanto iam para o lado de fora da escola, elas passaram pela sala de aula delas, onde Inoue pôde ver que Shigo estava conversando com os amigos dele, fazendo ela sorrir. Do lado de fora da escola, Rukia estava sentada em um dos galhos da escola, olhando para o céu e pensando em coisas que a deixavam com um olhar pensativo. Contudo, a atenção dela foi chamada a ouvir um assobio. Ao olhar para trás, Rukia viu Orihime e suas amigas. Rukia. Orihime. Orihime. Oi, Rukia. A gente tá indo comer, vem com a gente. Rukia. Eu não, Orihime. Eu não perguntei. Rukia ficou com um olhar poker face e uma gota atrás da cabeça ouvindo a fala da Inoue, assim como todas as outras garotas. Algum tempo depois, as garotas estavam na lateral da escola, sentadas perto da grade da escola, onde a Inoue estava sentada no galho de uma das árvores junto a Rukia. Todos estavam comendo, com cada um comendo seu lanche, menos a Tatsuki, que estava olhando incomodada para as duas garotas em cima da árvore. Tatsuki, porque as duas sentaram aí em cima? Orihime. Só experimentando mesmo. Rukia. Costume. Tatsuki. Olha, a Rukia, eu até entendo, mas você, Orihime, tá parecendo outra pessoa. Orihime. Oxi, eu tô normal. Tatsuki. Não tá não, tu nem vem com isso. Tatsuki pegou um dos seus bolinhos de arroz e jogou na direção da Inoue, jogando a comida com força, mas a Orihime apenas pegou o bolinho com os dentes e o jogou para cima para então comer com uma mordida. Tatsuki. Boa pegada, Orihime. Valeu, Ryo. Vocês duas são estranhas. Tatsuki. Oxi. Por quê? Ryo. Nada. Enquanto as duas trocavam aquelas palavras, Tatsuki pegou uma das garrafas e a jogou para a Inoue, que a pegou e começou a beber o líquido, assim como Rukia. Maana. Ei, Rukia, você tem uma queda pelo Ichigo. Ao ouvir o questionamento, Rukia acabou engasgando e cuspindo seu líquido, o que fez Orihime olhar para ela. Rukia. O que? Maana. Vou interpretar isso como um talvez. Mas qual é a sua relação com aquele cara? Michiru. Maana, isso não é coisa que se perguntem assim. Maana. O que foi? Eu só fiz um questionamento que todas vocês queriam fazer, só não tinham coragem de fazer. Então eu fiz isso por vocês. Michiru. Ei, é quem disse que eu interessa nesse assunto. Orihime. Zero interesse aqui também. Enquanto Michiru acabou se afastando um pouco e tocando as pontas do dedo, com um rubor no rosto, Orihime havia girado no galho, usando as pernas para se prender no galho e ficar de ponta cabeça, ignorando totalmente o fato da sua saia de caído e sua calcinha tá exposta, assim como as outras garotas menos Chizuru, que estava paralisada com aquela visão. Ela colocou seu bento no chão e pegou outra bolsa, abrindo e tirando mais um bento. Inoue, ao pegar o segundo bento, tocou no ombro da Ryo, que olhou para ela e em seguida pegou um dos dangos que ela estava comendo e colocou na boca da Orihime, puxando após ela morde, permitindo que ela comesse 2, antes de girar para cima, sentando novamente, enquanto a Ryo comeu o último. Chizuru, eu ainda quero saber, Tatsuki, mas rapidinho. Michiru, o que você tem contra o Ichigo? Michiru, eu não tenho nada contra ele.
Eu só acho que ele tem uma cara assustadora e quase nunca sorrir. Orihime. Ah, mas isso que é um charme dele. Essa expressão assustadora, mas que não parecer hostil, Michiru. Desde quando você tem essa visão dele? Orihime. 2 semanas. Michiru ficou surpresa com a resposta da Inoue, que apenas continuou a comer seu bento, enquanto a Rukia estava limpando sua boca. Maana. Então, qual é a sua relação com o Ichigo? Rukia. Bem, eu e o Ichigo, bem, nós somos apenas amigos. Maana. Sério? Rukia. Nós somos apenas amigos, Michiru. E você não sente nadinha por ele? Nadinha mesmo? Rukia. Isso mesmo, ele é meu melhor amigo apenas, eu não o vejo de outra forma. Maana. Ok. Após alguns segundos em silêncio, Ryo e Tatsuki olharam para Orihime, vendo que ela parecia não ter se importado com a resposta da Rukia e apenas comia seu bento extra grande. Tatsuki. Não vai falar nada? Orihime. Não, Ryo. Nenhum devaneio exagerado envolvendo você, Akushiki e o Kurosaki que de algum jeito terminaria com todo mundo sendo envolvido? Orihime. Nope. Estou com preguiça de pensar e a Chizuru vai usar isso para dar em cima de mim. Chizuru. E mesmo após a fala da Chizuru, Inoue pegou a tampa da garrafa que estava vazia e no meio das pernas dela e jogou na cabeça da Chizuru, fazendo-a jogar a cabeça para trás por conta da pancada. Tatsuki. Mas você não quieta, hein, Chizuru? Claro que não, a Orihime está muito mais sexy que antes, eu tenho 1001 motivos para dar em cima dela. Tatsuki. Cala a boca. Tatsuki deu um soco no rosto da Chizuru, a derrubando totalmente, enquanto Michiru e Maana começaram a conversar sobre planos para o sábado e Ryo começou a ler um livro. Rukia olhou para aquela situação dando um sorriso, enquanto um sentimento de melancolia surgia em seu peito. Orihime. É uma situação agradável, não é? Rukia. Sim, é bem agradável. Orihime. Você parece preocupada com algo que vai muito mais longe do que apenas a escola. Mas saber, mesmo se você estiver com problemas, você pode contar comigo e o Ichigo, você sabe, não é? Rukia ficou surpresa com o comentário da sua colega, especialmente ao perceber que o tom de voz dela era muito mais sério, como se estivesse querendo dizer outra coisa. Contudo, Inoue havia terminado de comer seu segundo bento, para em seguida saltar para o chão. Orihime. Bom, eu vou ter que dar uma saída, Tatsuki. Oxi, o que foi, Orihime? Orihime. Não é nada demais, é apenas uma coisa que eu lembrei que tinha que fazer, não precisa se preocupar, Tatsuki. Ok, Tatsuki e as outras garotas ficaram curiosas com o que a Orihime estava planejando, mas logo uma gota surgiu na cabeça delas ao verem a Inoue abrindo uma janela e pulando para dentro da escola seguindo seu caminho. Tatsuki. Só para mim que ela parece outra pessoa. Todas. Não, ela é outra pessoa, Tatsuki. Que bom, não tô maluca. Algum pouco tempo depois, nas escadas do 3º andar, Chard estava comendo seu bento no silêncio. Comendo sozinho, você vai acabar ficando solitário assim. Chard ao olhar para o lado, Chard pode ver Orihime chegando no local, subindo as escadas e se em seguida indo a pé, ele se sentando-se ao lado dele. Chard. O que houver, Orihime? Orihime. Nada não. Eu terminei de comer e vim para cá descansar um pouco. Eu também estava curiosa sobre você, Chard. Sobre o meu treinamento. Orihime. Eu ainda não senti nenhuma mudança na energia espiritual, mas meus instintos estão me dizendo que algo está errado. Provavelmente, vamos precisar dos nossos poderes mais cedo do que eu gostaria. Chard olhou para Inoue com um olhar inexpressivo, vendo como sua amiga parecia bem séria sobre o que estava dizendo. Chard. Bom, eu já consigo materializar um pouco mais do meu braço, ainda não é muito, mas sinto que estou cada vez mais perto de conseguir fazer a manifestação completa. Além disso, eu já consigo ver os lobos e espíritos de forma mais nítidas. Orihime. Isso é bom. Eu estou começando a explorar mais do meu poder, tentado fazer com que ele evolua de outras formas, mas não sei se vou conseguir, Chard. Levando em conta como você evoluir nessa última semana, acredito que não seja difícil para você conseguir tal coisa, Orihime. Isso talvez seja verdade.
Bom, eu ainda tenho que pensar em como vou contar ao Shigo sobre eu e você temos poderes. No nosso nível atual, o Ryu já deve ter notado que estamos ficando mais fortes, contudo o Shigo ainda não tem tal capacidade de percepção. Então nós temos cerca de mais 2 ou 3 level up, se podemos colocar assim. Antes dele notar, Urimi acabou olhando para sua mão ao falar, vendo sua energia espiritual vazando da sua mão, algo que Chad notou, fazendo-o olhar para sua própria mão e ver sua energia. Chad: bom, o que vamos fazer agora? Urimi: por hora, volta às aulas, eu não posso mais falta elas. O diretor comer meu couro. Chad acabou soltando uma risada com o comentário da Inoue, junto a ela se levantando rapidamente da escada quando o sinal tocou, marcando o fim do intervalo. Ela não apenas está se tornando mais forte fisicamente e espiritualmente, como cada vez sua mentalidade parece mais madura e com uma aura de liderança natural. Eu me pergunto até onde ela poderá chegar se continuar a crescer dessa forma, ou se tivesse um mestre que a ensinasse. Chad olhou para Urimi com um olhar que misturava expectativa e curiosidade, enquanto sentia a energia espiritual dela, que estava